Essa estratégia não demanda um alto investimento. Olha só, esta oportunidade, essa estratégia não demanda um alto investimento. Então, se você não tem muito dinheiro para investir, tá tudo bem, essa estratégia vai dar certo para você. Essa estratégia também não demanda muitos recursos. Ah, não quero atuar com neuropsicopedagogia porque é muito caro. Você tem que pagar comprar um monte de instrumento, tem que comprar um monte de material, tem que comprar um monte de jogos. Não precisa. Com essa estratégia, não precisa. E com essa estratégia, olha o que vai acontecer. Vai acontecer igual aconteceu com a Laís. Você vai começar a construir a sua autoridade e a presença da neuropsicopedagogia na região aí que você mora. Vai construir a identidade do neuropsicopedagogo e da neuropsicopedagogia. Então, vejam só que oportunidade é esta de você começar a atuar com neuropsicopedagogia. Mas, o que não é essa estratégia? Não é uma estratégia fácil, tá? Não é fácil. Ela é simples, mas ela não é fácil. E entendam a diferença entre simples e fácil, né? Simples é uma coisa simples de fazer, mas nem sempre o simples é fácil. Por quê? Porque demanda um esforço, demanda força de vontade, demanda você atuar, demanda você querer. Então, ela é simples, mas não é fácil. Também não é uma estratégia milagrosa. Você vai fazer um estalo de dedos aí e você vai ter autoridade, você vai ter cliente, você vai estar atuando e você vai ser reconhecida aí na sua região. Não é milagrosa, tá? Não é. Demanda esforço, demanda força de vontade, demanda ação. Ação. Lembram? Quem já me acompanha há algum tempo, quem é novo aqui, gente, vai pegando aí a nota, já sabe, quem é novo aqui, um recado muito importante. A gente tá chegando muita gente nova aqui no canal e isso é muito bom. Um recado importante. Quem é novo, nunca venha para uma live comigo sem caderno e caneta. Porque aqui eu não dou dica, não. Aqui eu dou orientação e orientações privilegiadas, orientações que você não pode perder, orientações que eu dou lá na minha mentoria, orientações que eu dou para as minhas alunas. Eu venho aqui, compartilho com você. Então, não venha sem caderno, sem caneta, senão você vai falar assim, ai, a Karen falou, mas eu esqueci. Então, anota, tá? Anota tudo. Então, essa estratégia que eu vou falar para vocês, anota. Se você não pegou ainda, corre lá, corre pegar uma caneta e um papel para anotar, porque essa estratégia vai ser um divisor de águas na sua vida, vai transformar a sua vida em neuropsicopedagogia. E, como eu falei, não é fácil, não é milagrosa, demanda esforço, demanda dedicação, demanda força de vontade, demanda ação. Lembram, né? Quero que vocês anotem aí o nosso conceito de empreendedorismo aqui desse canal. Quando a gente fala em empreendedorismo, vem logo business na cabeça, né? Empresa, grandes empresários e tal. Mas lembra do nosso conceito de empreendedorismo, que é o conceito que é o nosso pilar fundamental aqui desse canal? Que o empreendedor é aquele que idealiza, o que é idealizar? Sonha, imagina, deseja. Então ele idealiza. O que ele faz depois que ele idealiza? Desenvolve o quê? Uma estratégia. Então ele desenvolve uma estratégia para colocar em prática e ele vai lá e realiza. É simples, se você for ver o conceito de empreendedorismo, é simples, mas não é fácil. Por quê? Muita gente para aqui, no idealizar. Ela só sonha, deseja, quer, tem vontade, mas não desenvolve uma estratégia. Não desenvolve uma estratégia para colocar em prática aquele sonho, aquele desejo, aquela ideia, aquela idealização. E aí o que acontece? Ou para aqui ou para aqui. Desenvolve a estratégia, coloca no papel, mas não coloca em prática. Então, você precisa, para você empreender,
É simples, ó. Idealiza, desenvolve e realiza. Agora, não é fácil. Tem que ter força de vontade. Tem que trabalhar. Tem que, ó, botar a mão na massa. Tem que colocar em prática. Por que tem esses 3 aqui? Porque se você pega só um, os outros não vão vir aleatório, não vem por osmose. Não adianta você só colocar no papel um monte de coisa que não faz sentido. Não adianta você só idealizar e não colocar em prática. Não adianta você colocar em prática um monte de coisa sem ter rumo, sem ter objetivo, sem ter meta. Então, lembra desses três pilares do empreendedorismo e vamos botar nossa idealização, nosso desejo, nosso sonho, vamos desenvolver uma estratégia e vamos realizar, vamos colocar em prática. Bom, outra coisa que não é essa estratégia que eu vou compartilhar com vocês. Essas estratégias, elas não são para quem não estão consolidados nos pilares da NeuroPP. Quais são os pilares da neuropsicopedagogia? Eu trago para vocês 2 pilares fundamentais da neuropsicopedagogia: a fundamentação teórica e o embasamento prático. Como que você tem esses 2 pilares? Você vai saber o que não é neuropsicopedagogia, estudar a fundamentação, ter essa clareza na sua mente e você vai entender o que pode, o que não pode no protocolo neuropsicopedagógico. Então, essa estratégia, você já tem que ter esses 2 pilares consolidados, ou pelo menos em consolidação, em construção. Se você tá aqui com a gente, tá em construção desse pilar. E quando você tá construindo esses 2 pilares, quando você já tem, por exemplo, o seu certificado, né, de especialização em neuropsicopedagogia, que tá lá guardado na sua gaveta, entenda, gaveta pode ser pasta, pode ser armário, pode ser lá no seu arquivo. Isso quer dizer que você não tá colocando em prática, tá? Quando eu falar guardado na gaveta, você vai falar, o meu não fica na gaveta. Ah, Karen, o meu não fica na gaveta. Meu certificado fica na minha parede. Mas você tá pondo em prática? Então é a mesma coisa. É a mesma coisa que deixar guardado na gaveta. Vai pegar poeira, vai ficar lá sem finalidade nenhuma, tá? Então, por que essa estratégia, ela é uma oportunidade para você que quer começar os seus atendimentos? Por quê? Você pode fazer da neuropsicopedagogia uma fonte de renda. Você pode fazer da neuropsicopedagogia uma fonte de renda. Essa fonte de renda para você pode ser uma renda extra. Vamos supor que você já tenha, né, o seu trabalho, já esteja trabalhando, pode ser uma fonte de renda extra para você. Mas nada impede dela se tornar a sua fonte de renda principal. Por quê? Porque ela é uma excelente oportunidade. Então, se você já gastou dinheiro lá fazendo a sua pós-graduação, já tá com o seu certificado, gastou tempo, energia e dinheiro, né? Porque não é só dinheiro que a gente gasta na pós-graduação, só fala que é dinheiro quem não fez, né? Porque a gente gasta o dinheiro, porque não é barato, a gente gasta tempo, porque precisa estudar, precisa assistir às aulas, precisa, né, fazer as atividades, e gasta energia, porque para tudo isso você precisa ter energia, né? Fazer as avaliações, fazer as atividades, fazer o artigo, né, o TCC, fazer o estágio, tudo isso você já gastou. Você já gastou. Então, por que não fazer da neuropsicopedagogia, por que não fazer da neuropsicopedagogia uma fonte de renda? E ela pode ser a sua fonte de renda principal. Sabe por quê? Porque se você estava esperando o momento ideal para começar a atuar com neuropsicopedagogia, eu vou te dizer que esse momento chegou. 2021 é o momento do neuropsicopedagogo. Porque existe uma demanda muito grande de sujeitos com dificuldades de aprendizagem. Lembrando que a neuropsicopedagogia, ela não atende só sujeitos com transtornos, ou com síndromes, ou com deficiências. A neuropsicopedagogia atende qualquer sujeito com dificuldade de aprendizagem. E o que aconteceu em 2020? Chegou uma pandemia que abalou o nosso sistema de ensino, que já, né, já tinha os seus déficits, já tinha os seus problemas.
abalou, levou, né, a educação para o ensino remoto. Professores, escolas, alunos, famílias fizeram o que puderam, deram o seu máximo, fizeram o impossível acontecer com os recursos que eles tinham. Mas o que aconteceu? Muitos sujeitos estão com dificuldade, mesmo com todo o acesso, com todos os recursos, com todo o apoio que foi dado, porque naquilo que a gente podia fazer, não tinha mais o que a gente fazer. Teve um prejuízo muito grande, exatamente, André, principalmente na alfabetização, André, principalmente na alfabetização. Então, assim, o neuropsicopedagogo é o profissional que deveria ser o mais procurado agora em 2021. Mas por que você não tá aí com a sua agenda cheia? Porque as pessoas não sabem o que é neuropsicopedagogia. Porque você ainda não colocou a neuropsicopedagogia na boca do povo. A gente tem que colocar a neuropsicopedagogia na boca do povo. A gente tem que falar o que é. A gente tem que para a gente falar o que é, a gente tem que saber o que é. Então, com isso, a gente vai atuar com neuropsicopedagogia e este é o momento ideal. Porque, veja só, como eu falei, você já investiu o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia para conseguir o seu certificado. Agora, você vai investir a sua energia, o seu tempo e não diria se sim ou se não do seu dinheiro, mas vai investir em colocar os conhecimentos da neuropsicopedagogia em prática. A demanda de sujeitos com dificuldade de aprendizagem é muito grande, é muito grande. Então, a gente precisa criar essa estratégia para colocar a neuropsicopedagogia em prática. Você não pode deixar ela ficar aí guardada na gaveta, ó. Tá... Alguém falou ali pra mim, que eu perdi o nome, desculpa, mas eu vi ali, ó. Sou pedagoga e tenho especialização em neuropsicopedagogia. E há 2 anos, meus 2 certificados estão guardados na gaveta. Olha só. Então, este é o momento. Se você estava procurando um momento ideal para começar, este é o momento. Olha, a Ana Paula, minha aluna, vai falar na rádio da cidade o que é neuropsicopedagogia. Olha só que bacana isso! Gente, isso é colocar a neuropsicopedagogia na boca do povo. Isso é colocar a neuropsicopedagogia em movimento. E olha, eu não tenho nada para dizer além de orgulho das minhas alunas. É verdade. E eu vou te falar que você pode começar hoje com essa estratégia. Já que a Ana Paula tá ali, né, já vou falar dela. Minha aluna, ó, vai falar na rádio da cidade sobre neuropsicopedagogia. Parabéns, Ana Paula, parabéns mesmo. Vamos colocar a neuropsicopedagogia em movimento. E a Ana Paula, ela já tá fazendo atendimentos. Ela tá atendendo numa modalidade dessas estratégias. Exatamente, a Ana Paula, a Silvia, minha aluna, a Camila, a Lourdinha, a Anabelo, a Leila, que estão começando aí na área de coworking. Quem mais? Minhas alunas que estão atuando. A Lourdiene. Então, assim, são muitas alunas que já colocaram essas estratégias em prática e estão se tornando referência na sua região. Estão se tornando autoridade na sua região. Mas daí você vai falar assim, Karen, mas são as suas alunas, né? Você compartilha com elas os segredos. Todos os segredos mais importantes eu compartilho com vocês também. O que acontece lá dentro da autoridade é que a gente tem um atendimento, uma equipe voltada para ajudar em todos os pilares da neuropsicopedagogia. A gente tem uma... Cornélio também, Andréa Cornélio. A gente tem 3 fontes ali, 3 bases principais lá no treinamento, que é... Veja se eu não venho falar aqui para vocês sobre isso, que é o pilar, são 3 pilares do nosso treinamento. O pilar da fundamentação teórica, e eu falo isso aqui para vocês o tempo todo. O pilar do embasamento prático, que eu falo para vocês o tempo todo. E o pilar do empreendedorismo, que eu falo para vocês o tempo
todo. Então, não venha dar desculpa aqui que só porque a minha aluna consegue, você não vai conseguir. Consegue sim. Lá dentro do treinamento tem um atalho, né, gente? Porque eu já passei tudo que eu já passei, eu coloquei lá dentro, criei um método que faz com que chegue mais rápido, com que consiga ter a apropriação desses conteúdos mais rápidos. E tem o meu acompanhamento e o da minha equipe. Agora, aqui, eu não deixo de vir compartilhar com vocês. Então, vocês conseguem sempre. Ó, a Ana Paula, comecei a criar antes de me tornar sua aluna. Por quê? Porque a Ana Paula estava acompanhando a gente e já foi aproveitando todos esses conteúdos que eu vou passando para já colocar em prática. E é por isso que eu tô falando para você. Hoje, você pode começar hoje. Anota aí no seu caderno, começa a colocar as suas estratégias em prática. E essa estratégia, ó, você pode estar me falando assim, mas eu não tenho segurança. Eu sou muito insegura. Hoje de manhã, quem assistiu a consultoria viu que eu falei de insegurança. O que tira a nossa insegurança? A base da fundamentação teórica. A base da fundamentação teórica tira a nossa insegurança. Por quê? Porque quando você está fundamentado na teoria, embasado, você sabe o que é a neuropsicopedagogia e o que não é a neuropsicopedagogia. Quando você sabe isso, não tem insegurança que te segure. Não tem. Você parte para ação. Aí você fala assim, Karen, mas eu não tenho consultório. Tudo bem. A estratégia que eu vou te dizer aqui é para quem não tem consultório. Não tem consultório. Karen, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, eu vou te dizer aqui uma estratégia onde você não vai precisar investir rios de dinheiro para começar os seus atendimentos. Eu vou te dar uma estratégia que você não vai gastar, duas estratégias, você não vai gastar nada e uma estratégia que você pode gastar muito pouco, tá? Só que, antes de eu falar qual é essa estratégia, a gente tem que pensar o seguinte, existe um jeito errado, não vai pegando um atalho errado, que vai dar para lugar nenhum, tá? Por quê? Antes de você começar a atuar, antes de você querer se aproveitar e usar essas estratégias, que eu super recomendo que vocês usem, vocês precisam ter a fundamentação teórica, o seu embasamento teórico. E a Ana Paula tá dando ali a dica, que é a dica que eu dei hoje de manhã. Ler artigos científicos, estudar a fundamentação teórica. Você acha que as meninas não estão estudando fundamentação teórica lá no treinamento? Estão sim. Tem artigo científico, tem estudo de caso, tem fundamentação teórica. Por que você precisa estudar a fundamentação teórica? Para você saber o que é a neuropsicopedagogia, mas além disso, você precisa saber o que não é a neuropsicopedagogia. Sabe por quê? Para você não correr o risco de misturar protocolos, de misturar competências, de misturar áreas de atuação. E isso é um risco, um erro muito comum nos neuropsicopedagogos, tá? Um erro muito comum que pode, inclusive, incorrer em você responder, né, por exercício ilegal de alguma profissão que você possa estar se apropriando do conhecimento daquela profissão sem poder exercer, tá? Então, toma cuidado. Você tem que saber o que é a neuropsicopedagogia, o que não é a neuropsicopedagogia. Para aí sim, você não correr o risco de misturar protocolos, tá? E ser ali íntegro no seu atendimento. Porque eu falo para as minhas alunas, falo aqui para vocês que a principal característica do profissional da neuropsicopedagogia, como deveria ser a principal característica do ser humano em geral, é integridade. Porque quem tem integridade tem honestidade, tem lealdade, né? E é uma pessoa que sempre vai estar produzindo frutos, né? Trazendo benefícios para as outras. Então, nunca se esqueçam disso. Sejam íntegros, tenham integridade naquilo que vocês fazem. Bom, sem falar, né, disso,
Então você vai me perguntar assim, tá, Karen, e como que é então esse jeito certo? Como que eu vou consolidar esses meus pilares? Então, eu falei para vocês que eu tenho 2 pilares fundamentais da neuropsicopedagogia, que é a fundamentação teórica e o embasamento prático. E esses 2 pilares, eles têm 2 bases entre si. O da fundamentação teórica é você saber o que não é neuropsicopedagogia. O do embasamento prático, você precisa saber o que pode e o que não pode no protocolo neuropsicopedagógico. Mas quando você sabe o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, fica muito mais fácil. Então, busque entender o que é a neuropsicopedagogia. E eu vou aqui falar para vocês, ó, a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar fundamentada na neurociência aplicada à educação, com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva, e tem como seu objeto de estudo entender o funcionamento do sistema nervoso e a sua relação com a aprendizagem. Trocando por miúdos, como diz, né? Trocando 6 por meia dúzia, o objeto de estudo da neuropsicopedagogia é a neuroaprendizagem. Então, esse é o teu foco, entender o que é neuroaprendizagem, entender o que é, né, quais são os fundamentos ali da neurociência aplicada à educação, da pedagogia e da psicologia cognitiva. E depois disso, você tem que fazer o quê? Começar, porque feito é melhor do que perfeito. Se você for esperar o momento perfeito, o instrumento perfeito, o consultório perfeito, você está com um conhecimento perfeito, nunca vai acontecer. Você nunca vai atuar com a neuropsicopedagogia, porque eu sinto te informar, mas perfeição não existe. Perfeição só existe, na nossa mente. E às vezes tem uma coisa que parece tão perfeita na nossa mente, que é só a gente externalizar em palavras que já nem é tão perfeita assim. Vocês já perceberam? Já aconteceu alguma vez de você estar pensando alguma coisa que parece perfeito? Quando você fala, quando você externaliza, você fala, nossa, mas não saiu como eu imaginei. Não era isso que eu tinha pensado. Por quê? Porque perfeição é utópico. Perfeccionismo é utópico. O que a gente tem que fazer? O melhor que a gente pode hoje com o melhor que a gente tem, tá? Porque eu gosto de continuar essa frase do feito é melhor que perfeito, mas não precisa ser mal feito, tá? Não vai lá fazer de qualquer jeito. Ah, nem terminei minha pós, vou começar... Não, gente, cuidado, né? Feito é melhor que perfeito, mas não precisa ser mal feito. Bom, vamos lá então. Tá com o caderninho na mão, anota o passo a passo que eu vou te dar para você começar. Então, assim, primeiro eu vou falar estratégia, né? Calma que eu falei, esqueci de falar estratégia. Vou dar 3 estratégias aqui para você começar sem consultório. Ah, Karen, não tenho condições de investir muito dinheiro, não tenho consultório, não tenho cliente. Vou te dar 3 estratégias para você começar. Então, além das estratégias que eu já dei aí para vocês, né, de ter a presença digital, colocar a neuropsicopedagogia na boca do povo, conhecer a fundamentação teórica, você precisa... Como que você vai atuar? Começar. Você precisa começar. Você precisa colocar em prática. E como é que você vai colocar em prática? Você vai começar. Você vai escolher a modalidade que você vai usar para começar. E eu vou te dar 3 opções para você escolher de modalidade. A primeira opção é o atendimento na sua casa. Quando você tem um cômodo, né, sobrando, um quarto da bagunça, ou um lugar aí, um quarto de estudos, você tem um cômodo na sua casa que você sabe que você pode livrá-lo e deixar para atendimento neuropsicopedagógico. Você vai organizar esse espaço, você vai organizar esse cômodo e você vai começar os seus atendimentos lá na sua casa. Qual é o benefício de você começar os seus atendimentos na sua casa?
Não tem que pagar o aluguel extra, não tem que pagar a internet extra, não tem que pagar a luz, a água, não tem que pagar nada, porque você está dentro da sua casa. Você vai pagar aquilo que você já paga normalmente. Você já paga lá a água, a luz, telefone, internet, tudo, né? Na sua casa. Então, se você tem um cômodo, vaga esse cômodo, organiza esse cômodo e começa os seus atendimentos. Karen, não tenho como, porque a minha casa é muito pequena, não tem nenhum espaço sobrando. Eu moro num apartamento, num condomínio residencial, não tenho como atender na minha casa. Tudo bem, você pode atender a home care. O que é home care? Home care, você sai da sua casa e vai até o seu paciente e tá tudo bem. Já no primeiro contato com a família, você já explica como é, você já pede um lugarzinho ali separado, onde todas as vezes que você estiver ali, aquele momento, naquele tempo, naquele espaço, é um consultório. E as famílias, elas têm a tendência de ajudar, elas tentam diminuir o barulho, enfim, elas ajudam, deixam tudo organizado para você realizar a atividade, porque eles querem o bem-estar daquele paciente, eles querem o bem-estar daquele ser humano. E o home care, você não gasta nada também, porque você não vai pagar internet, não vai pagar aluguel, não vai pagar água, luz, nada, além porque você está na casa do seu paciente. Eu vou falar para vocês que eu usei essas duas modalidades. A primeira foi o home care, eu comecei a home care. Eu comecei os meus atendimentos a home care e como que eu fazia? Eu ia pro meu aprendente, pegava, separava meu material e ia. E chegava lá, já estava tudo combinado, o horário, já estava tudo combinado, o espaço, né, o cômodo que eu ia ficar. Eu chegava, fazia minha sessão, fazia o meu atendimento e vim embora. Pronto! Sem consultório é possível atender. Sem recurso, porque eu não tinha como alugar um espaço. Até porque a neuropsicopedagogia começou na minha vida como uma renda extra. Porque eu já tinha o meu trabalho, né? O meu trabalho principal, que a gente fala, né? Da minha renda principal. E aí eu fazia atendimentos na minha renda extra. Eu tinha alguns horários e eu realizava os meus atendimentos. Bom, qual é? Eu falei que ia dar 3 estratégias. Então, essas 2 estratégias você não gasta nada com espaço. Porque se você vai fazer na sua casa, você já tem um cômodo aí, já tá na sua mente, certeza, você já vai organizar ele para começar os seus atendimentos. Agora, se você não tem, mas vai fazer a home care, tá tudo bem. Cada paciente você vai até a casa dele e vai fazer os seus atendimentos. Não tem custo com consultório. Agora, tem um terceiro modelo, que também é muito bom e hoje em dia é muito utilizado, que é o coworking. Quem já ouviu falar em coworking? Coworking é quando tem um espaço e os profissionais, eles dividem aquele espaço por hora atendimento. Então, fica um valor mais baixo, você também não vai precisar se preocupar com alvará, com IPTU, com água, luz, telefone, internet. Por quê? Porque você já vai sublocar aquele espaço por hora. Porque outro profissional vai usar em outra hora. Então, todos os custos maiores ficam com o dono do espaço. E você vai lá fazer os seus atendimentos por um valor bem mais acessível. Você vai usar por hora, você vai agendar ali por sessão que você vai ter por hora utilizada. Então, é um custo baixo de investimento. Ó, ela tá falando ali, aprender a conhecer, que ela faz sublocação, porque a sublocação é uma maneira de você começar. E quando você começa, não importa se você vai a home care, não importa se você vai abrir um espaço aí na sua casa, não importa se você vai fazer a sublocação, né, o coworking. Você precisa começar, porque enquanto você não começar, ninguém vai saber que você é neuropsicopedagogo, ninguém vai querer os seus atendimentos. Então, assim, vale a pena? Muito a pena. Eu comecei assim, as minhas alunas, a maioria estão começando assim, ó, a aprender a conhecer tá começando assim, faz sublocação, faz pro coworking. Então, assim,
vale a pena. Então agora anota o passo a passo para você começar agora já idealizar os seus atendimentos. Então, primeiro, você tem que consolidar os 2 pilares da neuropsicopedagogia: fundamentação teórica e embasamento prático. Terceiro, você precisa colocar a sua presença digital. Comece a sua presença digital. Fale da neuropsicopedagogia, fale dos benefícios da neuropsicopedagogia. Vá colocando a neuropsicopedagogia aí nas redes sociais para as pessoas que te seguem aí na sua cidade. Depois coloca ela também na boca do povo, porque se o povo não sabe o que é neuropsicopedagogia, eles não vão querer um atendimento de neuropsicopedagogia. Se o povo não sabe que você é neuropsicopedagoga, eles não vão saber que você vai realizar aquele atendimento para ajudar. Então, começa tudo isso. Depois, o quarto passo é: decida a modalidade na qual você vai começar a atender. Escolha aí se você tem como fazer um espaço aí na sua casa, se você quer fazer a home care, se você quer fazer coworking. Escolhe a modalidade. E aí, o que vai vir? Vão vir os clientes, vão vir o primeiro contato com a família, o primeiro atendimento, e aí você vai estar colocando a neuropsicopedagogia em prática, a neuropsicopedagogia em movimento. Bom, pessoal, e essa estratégia, ela tá ajudando já muitos profissionais. As minhas alunas todas estão começando. Aquelas que ainda não começaram é porque ainda estão terminando as suas pós-graduações, porque ainda estão em período de conclusão, mas já falaram que não vão deixar o certificado delas nem 1 minuto na gaveta. Elas vão colocar a neuropsicopedagogia em movimento, vão colocar a neuropsicopedagogia em prática. E aí, eu tenho um convite para te fazer. Quero convidar você a colocar a neuropsicopedagogia em movimento, colocar a neuropsicopedagogia em prática. E agora que você já tem todas essas estratégias, para começar, já começa colocando, né? Tirando da idealização, desenvolvendo uma estratégia para você realizar esse sonho, para você colocar em prática.